As Institutas da Religião Cristã é a obra mais importante de João Calvino e um dos pilares da teologia reformada. Neste vídeo eu vou apresentar para você uma síntese do livro e uma breve interpretação de sua relevância. A primeira edição de As Institutas da Religião Cristã saiu em 1536, mas Calvino a revisou e expandiu continuamente até 1559. Ou seja, ela nasceu em latim quando ele estava na Basileia, Suíça, em 1536, e em 1559 saiu então a última edição, também em latim, mas desta vez Calvino fez uma tradução completa para o francês. A obra está dividida em 4 livros, cada um abordando temas centrais do pensamento reformado. Eu vou apresentar para você livro a livro. O livro 1, o conhecimento de Deus, o Criador. Este primeiro livro concentra-se na doutrina de Deus e como podemos conhecê-lo. O Calvino afirma que todo verdadeiro conhecimento começa com o conhecimento de Deus e de nós mesmos. Ele apresenta 2 maneiras pelas quais os seres humanos podem conhecer a Deus. A maneira número 1 é a revelação natural. Calvino argumenta que pela criação os seres humanos podem perceber a existência de Deus. No entanto, devido à queda, as pessoas não conseguem entender plenamente a Deus sem a sua revelação especial. Então, a segunda forma de conhecer a Deus é justamente a revelação especial. Esta é dada onde? Nas Escrituras. Calvino defende a autoridade da Escritura como a palavra infalível de Deus, onde ele se revela de forma clara e suficiente para salvação. Ele critica severamente qualquer tipo de idolatria que surja do afastamento da palavra de Deus. Calvino também desenvolve a doutrina da providência divina, onde Deus é descrito como o criador e sustentador de todas as coisas, governando o mundo com absoluta soberania. O conceito de providência é importante na teologia reformada de Calvino, pois ele acredita que nada acontece sem a vontade de Deus. Nesta seção, ele ainda expõe a doutrina da Trindade, afirmando a unidade de Deus em 3 pessoas: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E ele rejeita, então, heresias como o arianismo e o unitarianismo. Livro 2, o conhecimento de Deus, o Redentor em Cristo. Neste segundo livro, o Calvino volta a sua atenção para a condição humana após a queda, enfatizando a corrupção total do homem e sua necessidade de redenção. Ele trabalha alguns tópicos. O primeiro tópico a ser trabalhado é a queda e o pecado. O pecado, neste caso, é o pecado original. Calvino ensina que desde o pecado de Adão, todos os seres humanos nascem em pecado e estão espiritualmente mortos. Eles são incapazes de fazer o bem por si mesmos, estando escravizados pelo pecado. Este conceito está ligado ao pecado original, que afeta toda a humanidade. O segundo tópico é a lei e o evangelho. Ele fala sobre a lei de Moisés, explicando que a lei foi dada para revelar o pecado, mas que sua função primária é apontar para Cristo. Calvino argumenta que a lei é boa, mas incapaz de salvar. Ela prepara o caminho para o Evangelho, onde se encontra a verdadeira redenção. O terceiro ponto neste livro 2 é a cristologia. Calvino dedica grande parte deste livro 2 à pessoa e obra de Jesus, descrevendo Jesus como o único mediador entre Deus e os homens. Ele fala da dupla natureza de Cristo, a natureza humana e divina, 100% homem, 100% Deus, e explica que Cristo foi enviado ao mundo para reconciliar a humanidade com Deus por meio de sua morte sacrificial na cruz. O quarto item deste livro 2 é a justificação. Calvino defende aqui a doutrina da justificação pela fé somente, uma das principais bandeiras da reforma. Ele defende que os seres humanos não podem ser salvos pelas obras da lei, mas são justificados diante de Deus pela fé na obra redentora de Cristo Jesus. O livro 3 tem como título O modo de receber a graça de Cristo, os benefícios que dele resultam e seus efeitos. Este terceiro livro trata da aplicação da salvação ao indivíduo, discutindo a maneira como o Espírito Santo opera a fé no coração dos crentes. O primeiro item trabalhado aqui é a fé. Calvino ensina que a fé é um dom de Deus. Não é algo que o ser humano possa produzir por si mesmo. A fé é um instrumento pelo qual o crente se apropria da graça de Deus e recebe os benefícios da obra redentora de Cristo. Sem fé não há salvação. Ele trabalha ainda arrependimento e regeneração. Calvino conecta o arrependimento
com a regeneração, afirmando que a fé verdadeira leva ao arrependimento sincero e à transformação de vida, no caso, a regeneração. Ele enfatiza que o cristão não é apenas salvo para evitar o inferno, mas também para viver uma vida nova de obediência a Deus. Calvino argumenta agora, no terceiro item aqui dentro do livro 3, a respeito da justificação e da santificação. Ele distingue entre justificação e santificação, mas enfatiza que ambas as ideias estão inseparavelmente ligadas. Justificação é o ato de Deus declarar o pecador justo com base na obra de Cristo. Já a santificação é o processo contínuo de ser transformado à semelhança de Cristo. Para Calvino, boas obras são o fruto da fé, mas não a causa da salvação. Um outro item trabalhado no livro 3 é a predestinação, que é um dos temas mais levantados sobre a teologia de Calvino. Calvino afirma aqui que Deus, em sua soberania, escolheu alguns para a salvação e outros para a condenação. E isso antes da criação do mundo. A predestinação é um mistério, mas, para Calvino, é uma demonstração da graça imerecida de Deus. Livro 4. Os meios externos ou auxiliares pelos quais Deus nos convida à sociedade de Cristo e nos mantém nela. O quarto e último livro trata da igreja, trata também dos sacramentos e da ordem eclesiástica, bem como da relação entre igreja e Estado. Ao falar da igreja, Calvino define esta comunidade como uma sociedade de eleitos, e ele enfatiza a importância da verdadeira pregação da palavra e da administração correta dos sacramentos como marcas de uma igreja autêntica. Ele critica, então, o papado e a corrupção da Igreja Católica, afirmando que a igreja visível está sujeita a erros, mas que Deus sempre preserva uma igreja invisível de crentes verdadeiros. O segundo item dentro do livro 4 é os sacramentos. Calvino vê os sacramentos como sinais e selos da graça de Deus. Ele reconhece dois sacramentos legítimos, o batismo e a ceia do Senhor. Para Calvino, o batismo é o sinal de iniciação na comunidade da fé, a igreja, e a ceia do Senhor é um meio de nutrir espiritualmente os crentes. Ele rejeita a transubstanciação, defendendo que Cristo está presente espiritualmente na ceia, não fisicamente. O terceiro item é o governo da igreja. Ele argumenta que ela deve ser governada por um sistema de presbíteros eleitos, em contraste com a hierarquia eclesiástica da igreja romana. A disciplina eclesiástica também é importante para manter a pureza dentro desta comunidade de crentes. E o item 4 aqui do livro 4 é a igreja e o Estado. Calvino faz uma separação rígida entre autoridade civil e autoridade espiritual. Ele afirma que ambas são instituídas por Deus, mas são distintas. Não há confusão entre elas. Ele acredita que o Estado tem a responsabilidade de apoiar a igreja e promover a justiça, mas não pode interferir em assuntos puramente espirituais. Agora que você conhece o conteúdo das Institutas, nós precisamos nos perguntar sobre o que gerou a obra. Por que ela foi escrita? Eu quero dar alguns motivos para você. Primeiro, Calvino escreveu as Institutas no contexto da Reforma Protestante, que começou lá em 1517 ou 1520, como já argumentamos nos vídeos anteriores, com Martinho Lutero, e se espalhou pela Europa. O movimento reformador desafiava os ensinamentos e a autoridade da Igreja Católica, protestando contra a corrupção, a venda de indulgências e outras práticas consideradas antibíblicas. Calvino se viu em meio a esta convulsão religiosa e a sua obra foi um esforço pessoal para sistematizar a teologia reformada e apresentar uma defesa sólida das doutrinas protestantes. Um segundo motivo é a perseguição aos protestantes. Calvino, como muitos outros reformadores de sua época, sentiu na pele a repressão e perseguição por parte das autoridades romanas. Ele foi forçado a fugir da França em 1534, devido à repressão aos protestantes, após o episódio que ficou conhecido como o caso dos cartazes. Caso esse que foi relacionado com panfletos que criticou a missa, colocados em várias cidades francesas, inclusive na porta do quarto do rei Francisco I. As Institutas foram escritas inicialmente como uma resposta a essa perseguição, com o objetivo de defender a fé reformada e educar os cristãos protestantes que enfrentavam as dificuldades.
Um terceiro motivo tem a ver com a cultura literária e intelectual da época. Calvino vivia em uma época em que a publicação dos tratados teológicos, dos panfletos, dos livros religiosos estava em alta. A invenção da imprensa de Gutenberg, lá por volta de 1440, revolucionou a disseminação de ideias e permitiu que obras como as Institutas tivessem um alcance muito maior. Calvino estava plenamente consciente da importância de usar a palavra escrita como meio de influenciar o debate teológico e promover a reforma na igreja. Um quarto motivo, defender os reformadores e instruir os fiéis. Uma das principais motivações de Calvino ao escrever esse texto foi defender os protestantes reformados de acusações feitas por seus opositores. Nesse caso, podem ser os opositores católicos, quanto outros grupos dissidentes dentro daquele período. Calvino queria mostrar que os protestantes não eram hereges, não eram iconoclastas, não eram destruidores da ordem social, mas que, na verdade, defendiam a verdadeira fé cristã, baseada na Bíblia. Além disso, ele queria instruir os cristãos reformados sobre a sua fé, especialmente aqueles que estavam sendo perseguidos por causa destas acusações, ou que viviam em territórios controlados por outras expressões de fé. Um quinto motivo, uma carta a Francisco I, o rei da França. Na primeira edição de As Institutas, lá de 1536, Calvino incluiu uma dedicatória ao rei Francisco I. E nessa carta, Calvino apelou ao rei para que parasse com as perseguições aos protestantes lá na França, explicando para o rei que os reformadores não eram rebeldes, eles eram servos submissos da autoridade monárquica, eles eram defensores, na verdade, da fé cristã. A intenção de Calvino era clara. Ele queria convencer as autoridades políticas de que o movimento reformador era legítimo e que as acusações de heresia eram infundadas. Tendo isso em mente, já é possível entender como surgiu esta obra fundamental, monumental para o cristianismo protestante. Se você gostou desse vídeo, dê o seu like, curta o vídeo e encaminhe para alguém que você acha que possa se interessar por esta mesma temática. Não se esqueça de curtir, isso é muito importante para que o YouTube divulgue o nosso conteúdo, tá? Já curtiu? Obrigado. Quero aproveitar o momento também e divulgar para você 2 cursos. Um curso de hermenêutica, ou seja, como interpretar a Bíblia. Neste curso eu dou algumas dicas, eu falo sobre interpretação bíblica para você. E o outro curso é escatologia. Nesse outro curso de escatologia, eu vou falar sobre escatologia no Antigo Testamento, no Novo Testamento, a história da escatologia. Escatologia é o quê? Escatologia é o estudo das últimas coisas, é o estudo do fim do mundo. É sobre isso que trata este curso aqui. Do outro lado, indico para você 2 vídeos para você continuar consumindo o nosso conteúdo. Até uma próxima, se Deus quiser.